Então, gente, antes de mais nada, Rita, muito obrigada por ter me convidado para falar aqui na rede de aprendizagem, que eu conheci através de você também, e sou uma grande incentivadora, acredito muito nesse modelo de colaboração, não só para o tema regulação do saneamento, mas para qualquer outro tema. Acho que é um formato muito interessante de se trabalhar. E eu vim falar um pouquinho hoje da estimativa do impacto da redução dos subsídios de energia elétrica para o setor de saneamento. Então, só para me apresentar rapidamente, meu nome é Juliana, como já foi apresentado, eu sou engenheira civil por formação, estou concluindo mestrado em engenharia ambiental e trabalho atualmente num centro de estudos de regulação e infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas. Esse tema que eu vou apresentar hoje, eu me dediquei, junto com outros colegas de trabalho, no ano passado, e a gente apresentou um artigo no último congresso da ABAR, que está na bibliografia, eu vou colocar no Drive também, para quem quiser ler com mais calma. Espero contribuir para a discussão. Então, nesses 30 minutinhos, não está passando aqui, foi, tá certo. Nesses 30 minutinhos eu vou falar um pouco do insumo de energia elétrica no setor de saneamento, a ineficiência do saneamento, que é com relação ao índice de perdas, a lógica dos subsídios, a política dos subsídios entre os setores de energia e saneamento em si, a estimativa do impacto e alternativas para a neutralização desse impacto. Para introduzir o tema, só para introduzir realmente, porque eu imagino que todos vocês conheçam melhor do que eu até esses números, o insumo de energia elétrica é um insumo relevante no setor de saneamento, né? Então, como a gente pode ver, com base, um parênteses antes de eu falar qualquer coisa, todos os valores que eu estou apresentando nesses slides são como fonte o SNIS 2018 e como faz parte dessa rede de aprendizagem, a metodologia Acertar, todas as críticas com relação à confiabilidade das informações devem ser feitas a esses valores, sim, mas estamos trabalhando para melhorá-las, né? Então, lembrem-se que tem esse pano de fundo dessas informações do SNIS. Então, o insumo de energia elétrica é muito importante para o setor de saneamento, ele é um custo relevante, né? Então, se a gente compara despesas de energia elétrica com as despesas de exploração ou com as despesas totais com o serviço, gira em torno de 15% e 10%, respectivamente, e a gente percebe que entre entidades públicas e privadas prestando o serviço, não tem grande diferença nessa porcentagem do custo. Mas quando a gente olha para a abrangência local ou regional, e nesse regional eu incluí o micro-regional também, por não ser um município apenas, né, que o prestador atua, a gente percebe que já dá para ver pode ser que tenha um ganho de eficiência por prestar conjuntamente. Só uma análise preliminar, né? Porque a gente percebe que baixa de 17% para 14% a representatividade da despesa de energia elétrica em comparação com a despesa de exploração. E aqui, no próximo slide, ainda não entendi muito bem como é que passa, foi. É só para mostrar que mesmo dentro das regionais, a porcentagem, a representatividade desse custo varia. Então, na COSAMPA, cerca de 25% das despesas de exploração referem-se à despesa com energia elétrica, em comparação com a CAESB, que é cerca de 5%. Então, não tem grande variabilidade, né? O país é gigantesco e a gente convive com várias realidades. E, além disso, como é muito falado aqui na rede de aprendizagem, que eu tenho acompanhado os seminários, o consumo de energia, a eficiência energética está muito relacionado também com a questão das perdas na distribuição. Então, no meio de toda essa discussão de consumo de energia, o quanto representa nos custos totais de prestação do serviço, é necessário avaliar também a relação com as perdas desses prestadores. Então, aqui só um panorama geral sobre o assunto, a gente vê que as perdas, o índice de perdas na distribuição em abrangência local, regional, segue a média Brasil, mas quando a gente olha para público e privado, parece haver uma diferença. Como eu falei, não entrei mais muito a fundo nessa parte, só preliminar, para a gente ter uma sensibilidade com relação ao que a gente está falando, né? Então,
a Rita também falou agora há pouco, né, que a quantidade de prestadores que prestam a informação pode variar a informação, o indicador. Então, aqui parece haver alguma coisa a ser avaliada. E, mais uma vez, a comparação, que o índice de perdas, em média, era aquele do slide anterior, mas quando a gente olha para as regionais de diversos lugares do Brasil, o máximo é de 73% de índice de perdas, então 37% da água produzida chega aos consumidores, e a referência que a gente tem é na Saneago com 29% de índice de perdas. Então, varia muito no Brasil, como é de se esperar, né? E esse é o grande desafio da regulação de saneamento no país. A regulação de qualquer serviço, né? Porque essas diferenças acontecem em outros serviços também. E aí, para a gente entrar no assunto de subsídios, eu queria dar um passo para trás e falar um pouquinho sobre a lógica dos subsídios, por que eles existem, né? Então, o subsídio, no geral, pode ser entendido como um mecanismo de incentivo. E aí, incentivar o quê? Então, os objetivos principais da aplicação de subsídios podem ser divididos em 3. A fonte desse slide é um documento da OCDE que também está em referências. Então, o primeiro grande motivo é promover o desenvolvimento de tecnologias e bens, como, por exemplo, vou até dar um exemplo de energia elétrica, do setor de energia elétrica, incentivar o uso de geração eólica ou solar, e aí os custos para comprar as placas solares são reduzidos. Então, o governo está incentivando o uso daquela tecnologia específica. Um segundo objetivo seria tornar mais competitivo determinada atividade. Um exemplo para isso por exemplo, um município decide isentar imposto para, sei lá, uma indústria específica, para a construção de fabricantes de carros, qualquer outro tipo de indústria. E o terceiro é permitir que a população tenha acesso ao produto incentivado. E isso é bem próximo dos reguladores de saneamento, né, que lidam diretamente com a questão da tarifa social, também no serviço de energia. Então, basicamente, são esses 3 objetivos para aplicar subsídios. E esses subsídios podem vir de diferentes formas. A gente vai focar em um específico aqui, intersetorial, né? Mas, além disso, além de ter esse objetivo claro da aplicação do subsídio, é necessário também olhar boas práticas com relação à adoção desses subsídios. E eu peguei 3 grandes diretrizes de boas práticas, né? O primeiro é que o subsídio deve ter um caráter temporário para evitar a sua perpetuação. Para quê? Para que não gere ineficiência. Todo subsídio mostra o valor daquele serviço, daquele bem, não é o valor real dele. Então, o consumidor, quem está comprando aquele serviço, quem está consumindo aquele bem, aquele serviço, não percebe o valor exato, o valor real dele. Então, isso acaba sendo uma ineficiência. A gente vai discutir um pouco mais para frente também isso. Como segundo grande bloco de boas práticas, parece até que é meio óbvio, né? A gente fala disso muitas vezes quando fala de política pública, é que é necessário definir metas claras, para saber onde se quer chegar, para poder acompanhar se está alcançando, se está atingindo essas metas. E, como toda meta, é necessário ter um prazo, que está relacionado com o primeiro bloco de boas práticas, né? E, além disso, como subsídio, você está o valor daquele bem, daquele serviço está aqui, e por conta do subsídio está sendo cobrado aqui embaixo, tem uma diferença. É importante definir também ou de onde vai vir os recursos para pagar essa diferença. A gente vai falar com mais detalhes um pouquinho mais para frente também. E, por fim, o último grande bloco é a adoção de mecanismos de avaliação ex post. Então, se você tem metas bem definidas, um plano, né? Vou adotar o subsídio de tal forma para alcançar X em N tempo. Depois de algum tempo, avaliar para ver se está alcançando ou não e fazer ajustes, se necessários, para garantir a efetividade e buscar que não gere impactos negativos. Então, são coisas que parecem meio óbvias, mas que eu sempre esqueci quem fala, mas tem gente que fala assim, o óbvio precisa ser dito, né? É muito importante. Então, é isso. A lógica dos subsídios é essa. É para você incentivar algo, então é necessário ter esse algo claro, uma meta bem definida e acompanhar elas.
Entrando um pouquinho mais a fundo no tema de hoje, né, que é a relação, o subsídio entre o setor de energia elétrica e o setor de saneamento, é necessário falar da conta de desenvolvimento energético. O que é isso? A CDE é uma conta, um fundo que arrecada recursos para subsidiar, para custear políticas públicas, subsídios do setor de energia elétrica. Ela foi criada lá em 2002. Na época, não tinha todos essas caixinhas que eu apresentei aqui. E ela tinha como planejamento inicial durar 25 anos. Com o passar do tempo, foi acrescentando mais caixinhas aqui, né? E ela foi ampliando. Então, a CDE custeia tanto o subsídio que o setor de saneamento, que os prestadores de saneamento têm, eles pagam tarifas menores do que as definidas, né, por conta do subsídio, e também outros tipos de subsídios, como, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica está dentro dessa caixinha benefícios para consumidores até determinado nível de renda. Ou então, para garantir modicidade tarifária para aqueles consumidores, para aquelas unidades consumidoras que não estão interligadas no Sistema Interligado Nacional, que é essa caixinha que conta de consumo de combustíveis dos sistemas elétricos isolados. Então, tem vários objetivos essa ideia, vamos dizer assim. Um deles, que é o de interesse hoje, é esse daqui que está marcado em branco, que são serviços públicos de água, esgoto e saneamento. Então, como eu falei, essa ideia foi criada lá em 2002, mas o subsídio para saneamento surgiu apenas em 2013, com esse decreto 7891. Esse decreto estabeleceu o desconto de 15% na tarifa de energia, na tarifa referente ao uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia. No próximo slide, isso fica bem claro, o que é TUS de TE, para os grupos de alta tensão e o subgrupo B3, que também vai aparecer no outro slide de maneira clara o que é. Então, o que isso quer dizer? A tarifa de energia custa X, no caso dos prestadores de saneamento, que se enquadram como consumidores de água, esgoto e saneamento, no dizer desse decreto, né? É só termo, vocabulário. Não vai cobrar X, vai cobrar 1 menos 15% de X, 85% de X. Muito bem, isso estava vigente desde 2013. Em 2018, o Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública para discutir o plano de redução estrutural das despesas da CDE. Por quê? A justificativa, a motivação foi basicamente a seguinte: as despesas da CDE em 2018 somaram 19,5 bilhões e teve um aumento de mais de 38% em 5 anos. Então, estava aumentando de tamanho essa conta que financiava, né, que custeava políticas públicas do setor de energia elétrica. E abriu um alerta, né? Além disso, a CDE, os recursos da CDE vêm de diversas fontes. Então, vem dos usuários consumidores, nós que pagamos nossa conta de luz, uma parte da nossa conta de luz vai para a CDE, mas também de outros recursos, como, por exemplo, o Orçamento Geral da União, multas que a ANEEL cobra, né, das distribuidoras, geradoras de energia. Porém, nos últimos anos, majoritariamente a CDE é custeada pelos consumidores. 72% dos aportes da CDE vieram de contribuições dos consumidores. E só a título de colocar números, né, nessa conta, os descontos, né, o subsídio para o setor de saneamento representou 8,5% dos descontos tarifários para a distribuição. O que é isso? Eu vou voltar ao slide só para mostrar. Então, de todos esses daqui, descontos tarifários para a distribuição, o serviço público de água e esgoto representou 8,5%. Só voltando. Então, quando aconteceu essa consulta pública, tiveram reações, óbvio, né? Principalmente dos usuários e dos irrigantes, porque também o decreto a consulta pública também tratava desses usuários. Depois do final dessa consulta pública, em dezembro de 2018, saiu um novo decreto
instituindo a redução gradual dos subsídios aprovados pelo decreto de 2013. E qual é a regra de transição? A partir de 2019, a cada ano, 20% do desconto ia ser reduzido. Então, em 2019, não ia ser mais 15%, ia ser 12%. Em 2020, 9%, e assim sucessivamente, até chegar a zero. Só para deixar bem visual o que eu tinha falado antes, que o desconto era de 15% da tarifa de energia e de transporte de energia, né? A tarifa de energia é basicamente dividida em energia, transporte, distribuição, perdas e encargos. A parcela da CDE está aqui dentro de encargos e o desconto do setor de saneamento era nessa parcela aqui, tarifa de energia e tarifa de uso do sistema de distribuição. Assim, a tarifa de energia é uma ciência à parte, eu não sou especialista no assunto, então, só a título geral, a gente pode generalizar e dividir dessa forma a tarifa de energia elétrica. Então, só para deixar claro que, a partir de agora, tudo que eu falar do desconto, do subsídio, da tarifa de energia, eu estou me referindo apenas a essa parte aqui. Muito bem. E com relação ao grupo A e ao subgrupo B3, que o subsídio aos prestadores de saneamento incidem sobre esses grupos, o grupo A é de alta tensão, e tem diversos tipos, né, subgrupos da alta tensão, e o grupo B3 são as demais classes, que não são residencial, rural e nem iluminação pública. Então, o saneamento está incluído nesse subgrupo. Só para deixar bem visual o que foi falado antes. E aqui é um print dessa resolução normativa da ANEEL, que estabelece diretrizes gerais de fornecimento de energia. Esse artigo 53 está dentro de um capítulo sobre tarifas, e ele literalmente resume tudo que eu falei até agora. Então, em 2019, a redução na TUSD e na TEA não vai ser mais de 15%, foi de 12%. Esse ano de 2020, 9%, até 2023 alcançar 0%. E aí vem a pergunta, né? Qual o impacto no setor de saneamento? Então, fazendo umas estimativas, só para deixar claro, esse print aqui mostra qual é o tamanho da redução. Nessa tabela, eu mostro quanto é multiplicado pelo valor da tarifa, né? Então, o prestador de saneamento não paga X, paga, esse ano, no caso, 88% de X, não tem um desconto. Então, qual é o impacto no gasto com energia elétrica? Assumindo que a tarifa de energia elétrica vai variar apenas por conta dessa alteração do subsídio, e que a tarifa de energia elétrica, a informação que a gente tem no SNIS se refere a só TUSD e TE, por uma simplificação, e que as empresas contratam energia diretamente das distribuidoras, ou seja, só no mercado regulado, porque essa regra de subsídio só vale para o mercado regulado, para o mercado livre não. A gente percebe que em 5 anos, se a gente somasse de 2019 a 2023, na regra antiga, mantendo o subsídio, seria 4,25 vezes o X, que é o valor da tarifa de energia multiplicado pelo consumo de energia, né? Caso agora, né, na nova regra, na verdade é 4,7. Supondo que o consumo de energia não vai ser alterado, é possível estimar que não vai. Que nesses 5 anos o aumento com gasto de energia é de 10,6%, que é basicamente 4,7 menos 4,25 sobre 4,25. E aquilo ali é com gasto de energia, né? Deixa eu voltar aqui. Opa! Não consigo voltar. Voltei. Isso daqui é com gasto de energia elétrica. Agora, o quanto isso impacta na tarifa dos consumidores de água e saneamento, dos usuários, né? Dos clientes das prestadoras de saneamento. Então, fazendo algumas estimativas também, supondo algumas premissas, que são, assumindo que a tarifa de água e esgoto varia apenas por conta dessa regra de subsídio, ou seja, nesses 5 anos vão ter reajustes anuais, sim, mas eu não estou considerando isso nessa estimativa, eu estou vendo o impacto
apenas dessa alteração de regra do subsídio de energia para saneamento. Assumindo também que a proporção do custo com energia na receita requerida para calcular a tarifa vai ser mantida e ela vai ser igual à proporção de despesa com energia elétrica na despesa total do serviço, que são as informações FN 013 e FN 017 do SNIT. Novamente, considerando que as empresas de saneamento não compram no mercado livre, só no mercado regulado, e mantendo o consumo de energia nesses 5 anos, fazendo uma estimativa, aqui eu mostro a conta só para Sabesp e Copasa, mas dá para fazer para qualquer prestador. Percebe-se que o aumento da receita requerida e da tarifa média da Sabesp é de 0,84% e da Copasa 1,22%. Ou seja, não é muito grande. Isso em 5 anos, né? Após os 5 anos de transição. Mas isso muda de acordo com o quanto a energia representa nos custos da prestadora de serviço. Então, o próximo slide mostra a diferença desse impacto, né? Aqui também é só um recorte das regionais, mas é possível fazer para qualquer prestador. Então, varia de 2,2% no impacto na tarifa média até 0,6%. Eu refiz as contas ontem com os dados do SNIS e o maior impacto foi de 10% numa prestadora local. E isso, se a gente comparar com o IPCA, que é um indicador muito utilizado para fazer os reajustes anuais, a gente vê que não é muito significativo. Então, em 2019, por exemplo, o IPCA somou 4,31%. Nesse caso, aqui, no pior caso das regionais, o impacto seria de 2,2% depois de 5 anos. Então, a gente vê que não é tão significativo, né? Mas aí vem a discussão. Então, faz sentido mudar a regra? Não faz sentido mudar a regra? Por que mudar? E aí, tem esses 3 pontos que eu acho interessante pontuar, conversar, discutir com vocês. O primeiro é, lembrando daquelas boas práticas de subsídios da orientação da OCDE, o subsídio existente hoje do setor de energia elétrica para o saneamento, que existia, né, até 2018, agora a gente já está num período de transição, não parece atender os critérios exigidos por uma política de subsídios adequados. Então, não tinha de maneira clara a definição de objetivos, o volume de recursos necessários, a forma de financiamento e não tinha metas e prazos de vigência. O relatório que foi colocado em consulta pública do Ministério de Minas e Energia é interessante ler para ver um pouquinho mais dessa discussão, porque falava muito assim, esse subsídio era dado para qualquer prestador, inclusive aquele que perde praticamente toda a água produzida e colocava para distribuição. Então, que incentivo isso está dando? E o objetivo inicial, lá em 2013, a justificativa dada para dar esse subsídio, era para fomentar a universalização do setor de saneamento. Então, o objetivo era reduzir os custos da prestação desse serviço essencial. Mas não foi definido de forma clara como acompanhar isso. Então, o primeiro ponto esse subsídio não parece atender critérios de uma boa política de subsídio. O segundo ponto, que tem a ver com essa questão de fonte de financiamento, como eu mostrei lá no início também, majoritariamente, mais de 70% dos recursos da CDE são custeados pelos usuários. E vale discutir, então, quem são os beneficiários dessa política de subsídio e quem são os contribuintes. E como a gente tem 2 setores que são serviços essenciais, mas um é universalizado, que é o setor de energia elétrica, e outro ainda não, como a gente sabe, cerca de 80%, 85% da população brasileira tem acesso à água e metade apenas à coleta de esgoto, é importante refletir quem está contribuindo e quem está se beneficiando. Então, se todos os consumidores, exceto de tarifa social, contribuem para a CDE e o serviço de energia elétrica é universalizado, um usuário, um consumidor de energia pode estar contribuindo para a CDE, que vai beneficiar todos os usuários de saneamento, mas 80% da população é que tem acesso à água e metade que tem acesso a esgoto. Então, alguém que é consumidor de energia pode estar contribuindo
e não tá se beneficiando, porque esse alguém pode não ter acesso a esse serviço essencial. Então, é importante pensar nessas diferenças de contribuintes e beneficiários por conta desse déficit que a gente ainda tem no setor de saneamento. E, por fim, que eu acho que é o que tem mais a ver com a rede de aprendizagem aqui, é que o subsídio concedido às empresas de saneamento envia um sinal errado a elas em relação ao custo real do uso de energia elétrica, não gerando incentivos para elas perseguirem a eficiência energética. Por quê? Como o custo de energia é abaixo do custo real e é tido como um custo não gerenciável, né? Acontece um desincentivo à eficiência. E, ao mesmo tempo, tem a discussão de será que esse custo abaixo realmente incentiva a universalização, que era a justificativa inicial? Então, fica esse trade-off, né? Essa discussão, esses dois pontos relevantes, mas que devem ser levados em consideração. E, falando sobre essa questão da eficiência, como pode fazer... Não foi ainda. Como pensar em formas para neutralizar esse impacto. Por mais que ele seja pequeno, seja lá de 1%, como foi mostrado nas tarifas, né, para os consumidores finais, é possível pensar em formas de neutralizar o impacto da redução desse subsídio. Como? O gasto com energia elétrica, como qualquer outro gasto, né, é calculado como sendo um preço vezes uma quantidade. O preço não tem como a gente alterar, porque é regulado e tem essa definição da transição, né? Vai aumentar nesses 5 anos. Então, dá para mexer na quantidade. E essa quantidade pode ser mexida, pode ser gerida de duas formas. Ou aumentando a eficiência energética, que já é muito falado aqui, né? Então, uma mesma bomba bombeando a mesma quantidade de água por uma mesma altura manométrica, bombear gastando menos energia. Então, aumentar a eficiência energética é um modo, ou reduzir a ineficiência no uso da água. Ou seja, uma mesma bomba com a mesma eficiência energética, gastando a mesma quantidade de energia, não precisar ficar ligada então, o teu que fica hoje, porque vai precisar bombear menos água, porque vai perder menos água. E aqui a gente pode pensar em duas formas. Tanto o uso racional da água por consumir menos água, como o uso racional da água por consumir uma mesma quantidade de água, levando essa água para mais usuários, dado que a gente ainda tem o déficit de saneamento, né? E aí, também fazendo estimativa com base nos dados do SNIS, é possível estimar que uma redução de 8 pontos percentuais no índice de perdas na distribuição nacional, em média, né, seria capaz de neutralizar os efeitos da redução desse subsídio. No próximo slide, eu mostro essa conta, essa estimativa para o caso da Sabesp e da Copasa também, só a título de exemplo, e no slide seguinte mostra o resultado para as regionais, né? Então, aqui eu coloquei nessa coluna como eu fiz o cálculo com base nas informações do SNIS. E aqui, por exemplo, nesse índice de perdas, eu poderia pegar direto do SNIS, sim, mas como eu já tinha calculado o volume de água disponibilizado nessa linha 3 e volume de perdas atual na linha 5, eu calculei com base nas informações anteriores. Então, é possível estimar esse ganho, essa neutralização desse gasto, né, a mais de energia, calculando basicamente o quanto essa linha 7, quanto é a despesa atual de energia elétrica para bombear as perdas de água, esse volume de perdas, que é a linha 5, dado que a gente tem a linha 7 e que a gente sabe que vai ter um aumento de gasto de energia elétrica em 5 anos, que é 10,6% do valor do FN 013, que é a informação sobre gasto de energia elétrica, e esse valor é menor do que o valor da despesa de energia elétrica para bombear as perdas, é possível transformar esse valor aqui em real em metro cúbico, que foi o que eu fiz na linha 9. E com esse valor da linha 9, eu consigo calcular um novo índice de perdas, que é aquele índice de perdas a ser atingido, né? Uma nova meta. E com isso a gente encontra que na Sabesp, por exemplo,
reduzir 10 pontos percentuais do índice de perdas e na Copasa 8 pontos percentuais, neutraliza esse impacto tarifário. E aqui tem um panorama, né? Essa estimativa para as regionais e uma média Brasil. A média Brasil não considera só as regionais, considera todas as prestadoras. Não é porcento aqui, né? É pontos percentuais, eu vou ajeitar antes de colocar no Drive. É claro que reduzir tantos pontos percentuais de perdas num período de 5 anos, ou, enfim, em 5 anos é muito difícil. Não é isso que vai fazer neutralizar esse impacto. Mas ter a noção que é possível neutralizar esse impacto, que parecia pequeno, né? Nas tarifas parecia pequeno, mas para neutralizar precisamos de muito investimento em eficiência, redução de perdas de água, é importante ter isso em mente. Então, é óbvio que só com perdas de água não vai conseguir alcançar por conta do tempo, né, e da quantidade de investimento. Então, pensar tanto em redução do índice de perdas como em eficiência energética são caminhos que devem ser buscados. Por fim, aqui tem todas as referências, eu vou colocar no Drive também, e agradecer a oportunidade de falar com vocês e espero que a gente tenha um bom debate para abrir a nossa mente.